De 18 a 25 de setembro é a Semana Nacional do Trânsito. E de hoje até sexta, a Rádio Trânsito Caçula de Pneus vai insistir no tema Violência no Trânsito versus Impunidade. Vamos relembrar casos como o de Vitor Gurman, que jantou, bebeu, se divertiu na casa de amigos e decidiu voltar a pé para a casa dele, na Vila Madalena. Era madrugada, mais de 3 da manhã, quando ele entrou na rua Natingui e seguiu pela calçada. Não imaginava, claro, que naquela via estreita, com limite tão baixo de velocidade, apareceria uma Land Rover em alta velocidade, que o veículo subiria na calçada, atingiria um muro, uma placa e o atropelaria. Vitor chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A motorista, Gabriela Guerreiro, responde ao processo em liberdade. E a gente conversa a partir de agora com o tio de Vitor Gurman, Nilton Gurman, que é porta-voz do movimento Não Foi Acidente. Nilton, obrigada por mais uma vez conversar com a gente. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Nilton, nessa semana a gente deve ter uma decisão importante da Justiça sobre esse caso de mais um recurso que a defesa da Gabriela tentou. Qual que é a expectativa? Na verdade, o desembargador, que era relator do processo, ele confirmou a pronúncia do Ministério Público, onde a dona Gabriela deve responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e vai responder a 6 a 20 anos de reclusão, né, e perante um júri. Na verdade, os outros 2 desembargadores pediram vistas e devem, provavelmente na quarta-feira, dar a sua decisão, e a gente espera, como não pode ser diferente, que eles mantenham a decisão do Ministério Público, porque, afinal de contas, alguém que bebe, anda mais de 90 por hora numa rua onde o limite é 30, ela correu o risco de produzir o resultado que é tirar a vida de um inocente. E exatamente o que a defesa quer é mudar o tipo de homicídio, do doloso para culposo, quando não tem intenção. Exatamente, porque aí é o que o próprio nosso movimento contesta, que quando a pessoa responde pelo culposo, é até 4 anos de reclusão. Ele pode automaticamente ser substituído por serviço comunitário ou pagamento de cesta básica. E a gente acha que pagar com cesta básica ou serviço comunitário por ter tirado uma vida por pura irresponsabilidade é inaceitável e sinaliza para a sociedade que esse tipo de conduta é admissível, ela é inadmissível. Então nós temos que, além de fiscalizar em casos que já houve óbito ou mutilação, a gente precisa que a justiça puna, e puna exemplarmente para que esses números absurdos de assassinatos não continuem a acontecer. Bom, isso acontecendo, a decisão já era para ter acontecido há alguns dias, foi atrasada para essa semana, para quarta-feira. A gente tendo a confirmação de que ela vai ser julgada por homicídio doloso, deve ir à júri popular. A gente tem uma previsão, Nilton, de para quando, aliás, esse julgamento deve ser marcado? Então, na verdade, hoje já há um entendimento de que se a pessoa é julgada por um órgão colegiado, ou seja, por mais de um juiz, no caso 3 desembargadores, a juíza do Ministério Público, ela poderia marcar o júri, né? Uhum. Às vezes, o juiz opta por esperar a decisão. E a gente sabe que no caso da Gabriela, como no caso de todo assassino do trânsito, a defesa vai tentar um novo recurso em Brasília. E, na verdade, o que eles querem é procrastinar a decisão para tentar levar o assassinato para a prescrição. Nós vamos insistir porque não é só o caso do Vitor. São milhares de familiares que perderam seus entes queridos, perdem seus filhos, seus pais, seus irmãos. E se já é uma dor enorme você perder um ente querido, é uma insanidade você saber que vai ter que esperar 10, 15 anos para ver o assassino sentado no banco dos réus. O Vitor foi assassinado, já passa de 6 anos, e sequer foi marcado o júri. A assassina continua sua vida normal e ela, além dos sonhos do Vitor e além do Vitor, ela causou um dano muito grande para toda a família, que nunca mais consegue se recompor após uma perda tão violenta, tão inesperada e tão injusta como essa. Pois é, sobre a família, o restante da família que eu ia perguntar, Nilton. Você é quem mais fala em nome do caso, em nome também do movimento Não Foi Acidente. Como é que o pai do Vitor, o Jairo, e a mãe dele, a Gladys, estão encarando essa demora para que o caso tenha um desfecho, tantos recursos na justiça? E claro, né, ao longo do tempo que vai passando, ao longo desses 6 anos, infelizmente, a gente continua falando de vários outros casos muito parecidos, né, de motoristas bêbados que tiram a vida de pessoas. Como é que eles estão encarando isso?
Na verdade, é revoltante, né? Tanto que o movimento tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara com alterações, foi para o Senado, a gente conseguiu voltar à redação normal, ele está na Câmara de novo. Todos os familiares, e não é só do Vitor, que perde um ente querido, sabem que a decisão da Justiça não vai trazer o seu filho de volta, mas parece assim que vai fechar a página. Você vai continuar com a dor, você vai continuar com as saudades, você vai continuar com a revolta de ter perdido um filho ou um ente tão querido, né? Mas você vai ter encerrado o assunto. Essa demora e tudo faz com que, além da perda e da dor, você tenha uma angústia muito grande, né? E o que a gente sabe é que isso está sinalizando para a sociedade que quem mata não acontece nada. E outros pais estão enterrando seus filhos. Principalmente no final de semana a gente sempre vê nas reportagens. Tal pessoa em alta velocidade, embriagado, matou um, matou dois, matou três, atropelou quatro, né? E a gente sabe que todos os familiares vão passar pela mesma angústia, pela mesma dor, pela mesma sensação de que está faltando que o governo, que a justiça, né, tutele pelo cidadão de bem que tem direito à vida, né? E a gente vai continuar vendo isso. A gente precisa mudar, não é só em relação ao Vitor. Quando a gente fala no nosso movimento, o que a gente quer é que não se tire a vida de brasileiros de uma maneira tão estúpida que é simplesmente egoísmo da pessoa achar que ela pode beber, ela pode correr, ela pode falar ao celular e ela pode matar, que com ela nunca vai acontecer nada. Então, é uma coisa muito mais ampla. Nós estamos começando agora a semana do trânsito, né? A gente acha essa uma atitude muito boa para tentar que a sociedade faça uma reflexão sobre a sua responsabilidade quando conduz um veículo. Só que essa ação tinha que ser todos os dias do ano, até que a gente consiga uma mudança na nossa sociedade. A cultura que a gente tem hoje é a cultura da impunidade, é a cultura do egoísmo, é a cultura do carro sobre o direito à vida, e isso não dá para admitir. Agora, a única decisão que houve até hoje em relação ao caso do Vitor foi no âmbito criminal, quando a justiça decidiu que a Gabriela e o namorado dela na época, que estava com ela também no banco do carona do carro, pagassem um valor de 1,5 milhão de indenização à sua família. Pelo menos essa decisão foi cumprida, Newton? Claro que não. Primeiro que ela não é criminal, tá? Isso foi na esfera civil. Sim. A gente pediu uma indenização e o namorado dela na época, ele foi considerado devedor solidário porque o carro era de propriedade dele. Mas até hoje não pagaram um tostão. E assim, o que é muito importante frisar, não tem dinheiro no mundo que pague por uma vida. Mas é importante que todo mundo que tiver sido vítima de um motorista assassino irresponsável, como foi o caso do Vitor, que busque também um processo cível. Porque se a pessoa não tiver uma consciência, pelo menos vai doer no bolso. Eu acho que vai demorar muito para a família conseguir receber alguma coisa. Já houve até indisponibilidade da casa do Roberto Souza Lima, que era o namorado e proprietário do carro. Isso é simplesmente uma indenização, que ela é simbólica. Qualquer pessoa que perde um filho daria qualquer dinheiro do mundo para tê-lo de volta. Então, mas assim, é importante que os criminosos sejam apenados também com uma punição monetária, né? Para que doa no bolso também, e que as pessoas saibam que além de responder criminalmente, a justiça já vem entendendo que é doloso esse tipo de homicídio, mas também vão ter que arcar com a responsabilidade civil, que no caso é a indenização. Pois é, e a gente sabe que existem muitas pessoas, né, Newton, que infelizmente passam por esse tipo de situação, sabem que o caso vai se arrastar por anos e anos na justiça e não tem nem como arcar com os custos de um processo tão longo. Tem muita gente que procura vocês no movimento Não Foi Acidente em busca de orientação, de ajuda, na tentativa de não deixar o caso ficar por isso mesmo? Sim, tem muita gente que procura e, na verdade, às vezes o cidadão que nunca teve que passar por uma dor como essa não sabe. Mas o Ministério Público, ele é público, ele é gratuito. E é ele que é o ator da acusação. Então, muitos familiares, eu acompanho eles no Fórum Criminal para falar com o promotor que for encarregado de cada caso, porque o promotor vai dar, sim, toda a satisfação à família, toda a orientação, todo o apoio.
E se a pessoa quiser procurar uma indenização no campo civil, pode procurar a Defensoria Pública, né? A OAB, existem, as faculdades também têm plantões, né? Que dão esse tipo de auxílio. O que a gente não pode é deixar que o assassino se beneficie da impunidade, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Bom, Newton, agora há pouco você falou na palavra responsabilidade, né? Do motorista que não tem responsabilidade, dirige em alta velocidade, falando ao celular, bêbado. E já há algum tempo você está no setor que julga os recursos dos motoristas justamente que são flagrados bêbados e entram com recurso para não perder a habilitação. Né? Uhum. Me fala um pouquinho sobre as justificativas que esses motoristas apresentam nesses casos, quando eles são pegos em blitz. Na verdade, eu fui presidente da JARE de Alcoolemia em 1 ano e meio, mas eu já não estou lá. Eu achei que já tinha feito o meu trabalho, né? Nós acabamos nesse período suspendendo aproximadamente 14 mil habilitações, né? A JARE continua, né? Ela é específica para alcoolemia. As pessoas confundem muito, porque falam assim, eu não fiz o bafômetro porque eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, né? Isso só serve para a esfera criminal. Na esfera administrativa, que é aquele ponto que a pessoa é parada antes de matar, antes de mutilar, né? Que é uma fiscalização preventiva, a lei é muito clara. Se a pessoa se recusar a fazer o teste de etilômetro, ela vai ter a carteira suspensa por 1 ano. Né? Essa história de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si serve para a esfera criminal. Então muitos falam, eu não quis produzir, porque eu não queria produzir prova contra mim. E outros, beiram o ridículo, falam, eu estou fazendo tratamento homeopático e era uma solução de álcool a 30%. Aí a pessoa pôs 4 gotinhas na boca, o etilômetro deu como se ela tivesse bebido 5, 6, 10 taças de vinho ou de cerveja, né? E ela tenta, né? Porque mesmo que ela não consiga, ela posterga o ato de entregar a carteira dela e fica 1 ano proibida de dirigir. Né? Isso, no nosso entender, é falta de cidadania. Né? A pessoa cometeu o erro, ela tem que pagar pelo erro que cometeu. E veja, se ela foi pega numa blitz antes de mutilar, antes de matar ou até antes de morrer, ela tem que se considerar uma pessoa de sorte. Porque para quem mata, para quem morre, para quem mutila, para quem fica com sequelas depois de um incidente de trânsito, porque isso não pode ser considerado acidente, também é muito ruim. Então é uma oportunidade que a sociedade tem, de que já muita gente sabe que vai beber, pega Uber, pega táxi, volta com o motorista da vez, talvez nem tenha consciência que não deva dirigir e beber, mas tem o medo que se for pego numa blitz, vai ter a carteira suspensa, vai ter uma multa quase de R$3.000 e talvez por isso evite beber e dirigir. Se for por isso, ok, desde que evite, né? O que a gente não pode aceitar é aquelas pessoas que, além de tudo, não evitam. Bebem, aí correm, aí mutilam, matam e ainda vão querer depois usar de inúmeros artifícios jurídicos para não responder perante a sociedade pelo grave crime que cometeram. Tá certo. Newton, obrigada, viu, por conversar com o nosso ouvinte, por mais uma vez tocar nesse assunto. E eu imagino que ao longo da semana a gente vai se falar novamente. A gente está aqui acompanhando a decisão da Justiça que deve sair, portanto, na quarta-feira, sobre a manutenção ou não da denúncia contra a Gabriela Guerreiro de homicídio doloso, no caso do Vitor. Exato. Vamos torcer porque o caso do Vitor é um deles, mas no caso dela ir para a júri e ser condenada, como a gente tem certeza que vai acontecer, nós vamos sinalizar para a sociedade e vai ser uma mudança, vai ser um paradigma, uma mudança de paradigma. As pessoas vão começar a entender, e com o auxílio de vocês da imprensa divulgando, de que beber e dirigir, correr, falar no celular, enfim, agir fora dos limites da civilidade e matar é crime, não é acidente.